Pra que isso, professor? Olá, eu sou o professor William Souza e esse é o podcast de História. Pra que isso, professor? O objetivo desse podcast é falar sobre alguns temas ligados à história de uma maneira mais leve e objetiva, relacionando com os temas do dia a dia. O podcast é uma ferramenta prática, pois muitas vezes não é possível parar para ler um texto ou até mesmo ver um vídeo. E a facilidade do podcast é você poder baixar e ouvir a hora que quiser e quantas vezes quiser. Hoje vamos falar como governos totalitaristas se apropriam de esporte, música ou de qualquer outro movimento de massa para vender a sua ideologia. E com o futebol não foi diferente. Vamos entender o que rolou, eu vou chamar o Recapitula. Totalitarismo é um regime que diminui os direitos do indivíduo em favor dos interesses do Estado, através do controle dos assuntos políticos e econômicos, e também da determinação de atitudes, valores e crenças da população. Fascismo é uma ideologia tipificada por uma forte liderança, com ênfase na identidade coletiva e pelo uso da violência ou guerra para expandir os interesses do Estado. Nazismo é uma ideologia criada na Alemanha em 1919, com o conceito de que a raça ariana era o símbolo de força e superioridade. Do outro lado, judeus, negros, estrangeiros e homossexuais eram caracterizados como seres inferiores. Uma das características do nazismo é a exaltação incondicional a um líder, também culto ao militarismo, exaltação da guerra e a existência de um único partido. Também se apoia em um discurso populista e anticomunista, disseminando ódio e também vislumbrando um inimigo em comum, sendo necessário exterminá-lo e caçar as minorias. Dito isso, vem comigo e bora pra história! Na Europa, o futebol foi usado como instrumento de propaganda política. Isso ficou notório na ditadura da Itália fascista de Mussolini entre as décadas de 30 e 40. A Copa de 1934 foi realizada na Itália fascista. Tornou-se um evento esportivo muito politizado. A influência de Mussolini era tanta que ele teria interferido pessoalmente na escolha dos árbitros que apitariam as partidas nas quais a seleção italiana participaria. O próximo passo era blindar a seleção nacional. Mussolini recomendava que a imprensa apenas publicasse notas positivas sobre a seleção italiana. Atos contrários resultaram em depredação de redações. Com a proteção do governo e da imprensa, os jogadores e a comissão técnica tinham apenas uma obrigação: ganhar a Copa em casa. O Mundial ele foi parar no colo da Itália, porque a Suécia abriu mão de realizar aquele Mundial. Mussolini se preparou da seguinte forma: ele nomeou um general, Giorgio Vaccaro, para presidir a Federação Italiana de Futebol. Seria quase a mesma coisa do nosso presidente nomear um general para comandar a CBF. Portanto, para isso, Mussolini começou a preparar a seleção italiana. Então foi contratado o campeoníssimo técnico italiano Vittorio Pozzo. E na verdade, o que ele recebeu não foi um convite, foi uma missão. A Itália teria que ser campeã de qualquer maneira, e esse plano não podia falhar. Mussolini, então, ele ordenou que estádios modernos fossem construídos, e os jogadores italianos passaram a ficar concentrados por quase 3 meses. Para não correr nenhum tipo de risco, também foi concedido a alguns atletas com ascendência italiana a permissão para jogar pela Itália. Um deles foi o brasileiro Filó. E para facilitar o caminho da Itália ser campeã ainda mais, o Uruguai, que era bicampeão olímpico de futebol em 1924 e 1928 e também campeão da primeira edição da Copa do Mundo em 1930, não foi ao Mundial em retaliação
retaliação ao boicote que recebeu na sua Copa 4 anos antes. A maioria dos países europeus não quis vir para a América do Sul disputar o primeiro Mundial. Uma das adversárias mais fortes que a Itália encontrou durante o Mundial era a Espanha. As duas seleções elas se encontraram nas quartas de final, porém foi um empate em 1-1. Naquele tempo não existia nem disputa por pênaltis, então uma nova partida foi marcada 2 dias após, e aí a Itália ganhou de 1-0 com um gol do ídolo Giuseppe Meazza. A Itália chegou à final contra a equipe da Tchecoslováquia. A partida também não foi fácil e o placar final de 2-1 mostra muito bem como essa partida deve ter sido duríssima. Nos camarotes do estádio do Partido Nacional Fascista, Mussolini comemorou triunfante. A Itália era campeã do mundo pela primeira vez e os jogadores não decepcionaram o seu ditador. 4 anos depois, o clima bélico ele tomava conta do mundo, porque a Copa ela foi realizada 1 ano antes do início da Segunda Guerra Mundial. A Áustria era uma potência, estava classificada, mas teve que desistir por ter sido anexada à Alemanha de Adolf Hitler. E assim, 8 de seus jogadores foram roubados pela Alemanha e foram obrigados a jogar o Mundial pela seleção alemã. Mussolini, ele continuava a pressionar os jogadores e ele queria um resultado que fosse a conquista do bicampeonato, ou seja, ele queria o título novamente. Aqui também temos um exemplo de como a seleção italiana acatava as ordens de Mussolini. A seleção italiana iria enfrentar a seleção francesa, que também usa a cor azul. Então a Itália precisava utilizar um uniforme diferente. Aproveitando-se da situação, Benito Mussolini, o maior representante do fascismo, decidiu impor a sua vontade aos jogadores e pediu que eles utilizassem uniformes totalmente pretos, para ficarem parecidos com os camisas negras, o nome que é dado ao exército fascista que utilizava fardas totalmente negras. O preto era a cor oficial do fascismo e acabou causando muito mal-estar e polêmica na época. Na Copa de 38, a seleção da Itália venceu a seleção da Hungria por 4-2 na final. Conta-se que a seleção italiana recebeu telegramas alguns dias antes da final, em que Mussolini fazia ameaças de morte em caso de derrota. A mensagem desses telegramas era muito direta e tinha a seguinte frase: vincere o morire, ou seja, vencer ou morrer. Assim, a Itália se sagrou campeã mundial pela segunda vez, a primeira bicampeã mundial da história do futebol. Ainda hoje, a relação futebol e fascismo é muito forte na Itália. Vide o time da Lazio, que é um time que se orgulha de suas raízes fascistas. É muito comum a torcida ir para o estádio e levar bandeiras com o rosto de Mussolini e entoar cânticos racistas e homofóbicos no estádio. Outra coisa que podemos notar também é o crescimento das torcidas antifascistas aqui no Brasil. Então fica uma dúvida: o que essas torcidas querem com esses protestos em favor da democracia? Sobre a Copa do Mundo da Itália e a relação entre o fascismo e o futebol, podemos dizer que Mussolini foi muito bem sucedido no seu projeto de mostrar a Itália como uma nação forte, uma nação organizada e que passou um recado para o mundo todo. Um recado dizendo: olha, somos fortes, somos organizados e nada vai abalar a nossa autoestima. Tanto é que antes mesmo da Segunda Guerra Mundial estourar, Mussolini era um líder muito bem visto por várias pessoas, como por exemplo o primeiro-ministro inglês Winston Churchill, até mesmo por Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, como vocês sabem, ele foi um líder que pregou a não violência e responsável pela campanha de independência da Índia. Pessoas notáveis e de diferentes vertentes acabavam meio que comprando algumas ideias do Mussolini, mas depois isso tudo foi por água abaixo quando estourou a Segunda Guerra Mundial. Mas também fica uma pergunta para vocês:
Será que existe algum time hoje no Brasil, ou vocês conhecem algum outro time mundial, além da Lazio, que seja ligado a algum movimento fascista? Ou então algum jogador que é notadamente fascista? Se vocês tiverem ou conhecerem alguém, mandem mensagens para mim e a gente vai trocando uma ideia sobre isso. Bom, eu acho que eu já me alonguei demais, então eu vou encerrando por aqui o nosso primeiro podcast. Eu quero agradecer a todos vocês que ouviram esse episódio e espero que curtam este material. Eu peço que façam um download, indiquem aos amigos, indiquem aos pais, aos primos. Portanto, quem quiser entrar em contato, o e-mail é souzawilliam1983@gmail.com. Lembrando que Souza é com S, William com W, 2 L's e M no final. souzawilliam1983@gmail.com. Com isso, eu fico aguardando vocês até a próxima semana. Esse é o nosso podcast Pra Que Isso, Professor? O seu podcast semanal de história. Então, muito obrigado para vocês. Até o próximo episódio. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.